Oremos. Pai, muito obrigada por mais um dia, obrigada por esse momento que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pela vida do Jadson, né, que tem se disponibilizado para tratar desse tema que a gente pensava que era tão atual, mas já vem sendo tratado há algum tempo. E eu oro para que o Senhor venha iluminá-lo e que nossos corações estejam abertos para receber o que vai ser tratado, ensinado aqui, e que possa servir para o nosso cotidiano, com as pessoas que nós iremos conviver. No nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos então começar, quer dizer, continuar, né? Porque eu já tinha falado lá sobre o livro do Pastor Idauro Campos, né? A edição que eu tenho é essa aqui, que é a 6ª edição, que foi lançado pela editora Contextualizar. Só que a edição mais recente, eu não lembro qual ano foi lançado, foi essa daí que tá na imagem, que é pela BV Books, né? Tanto a edição anterior quanto essa foi prefaciado pelo reverendo Augusto Nicodemos, né? E o outro livro dele, o Reavivamentos, foi prefaciado pelo Hernandes Dias Lopes, né? E o outro que eu não tenho, que é Desafios da Nova Reforma, é o mais recente dele, eu acho que foi em 2017, 2018. Então, Desigrejados, né? Eu já tinha falado lá sobre o pastor Idauro Campos, né? Ele é pastor da Igreja Evangélica Congregacional no Barreto. Ele tem 2 especializações, uma em História da Igreja e a outra em Teologia Contemporânea. O mestrado em Ciência da Religião, que é exatamente quando é a sua dissertação que se torna o livro, né? Esses Desigrejados. Ele tem um mestrado em História Social. Ele é professor do Seminário Teológico Congregacional no Rio de Janeiro, né? Desigrejados, né? O título do livro, Desigrejados, Teoria, História e Contradições do Niilismo Eclesiástico, né? Niilismo porque é a negação, né? O termo niilismo eclesiástico, o primeiro que se tem notícia a usar foi o M. Leonard, que é um historiador francês. Ele usou esse termo entre a década de 50 e a década de 1950 e 1960 no máximo, que eu acho que ele falece em 62. Então, na década de 1950, quando ele escreve um livro chamado Protestantismo Brasileiro, que ele utiliza esse termo niilismo eclesiástico, que é a negação da instituição igreja. Aí o pastor Idauro, ele faz uso desse termo para apontar exatamente, né, os desigrejados, eles negam essa eclésia, essa igreja, né? Então, teoria, história e contradições do niilismo eclesiástico. O livro está dividido em 3 partes. A primeira parte é Conhecendo os Desigrejados. Desculpa, aí faltou o O, Conhecendo os Desigrejados. Né? A segunda parte é Desigrejados na História da Igreja, que é a parte mais ampla do livro e a parte que a gente vai utilizar mais tempo aqui, né? Mas mesmo assim, não são todas as circunstâncias ou personagens que ele utilizou no livro que eu vou utilizar, são alguns, né? Eu separei bem cronologicamente, assim, pensando antiguidade, medievo, modernidade e época contemporânea, né? Então, não peguei todos os exemplos dele. E, por fim, a importância, né, e a organização da igreja. Tá de boas, tá o código áudio, beleza, né? Então, desigrejados, né? O que é desigrejado, né? Como o desigrejado, ele se caracteriza, né? O desigrejado, ele afirma o quê? Que ele é um cristão, né? Eles são cristãos que não reconhecem a legitimidade das igrejas institucionalizadas, né? Ou seja, ele aceita todos os dogmas da igreja, né? Tudo aquilo que a igreja prega, né? Exceto, claro, a instituição igreja. E é um ponto importante diferenciar desigrejado do desviado, né? Aquele que sai da igreja e também sai né? Não segue também, né, os parâmetros bíblicos do que é de uma moralidade, de uma ética, do costume, do que se caracteriza como um cristão, né? O desigrejado não, ele busca continuar seguindo, né, todas as características morais, éticas, a qual a palavra de Deus, a palavra de Cristo nos manda obedecer, né? Então, o desigrejado, ele se reconhece como um cristão, né? E todas as características, né, ele busca seguir, né? Exceto
a instituição igreja, né? E aí tem os argumentos diversos argumentos, né, que eles utilizam para não dar legitimidade a essa igreja ou não reconhecê-la, né, como essa igreja que é institucional, que tem prédio, que tem uma liderança, que tem pastores, tem toda uma dinâmica, né, tem um organograma de funcionamento, né, então ele não reconhece essa instituição. E as motivações, ou seriam as justificativas, né, o segundo e o quarto pontinho que eu desconsidero porque foi na edição e aí ele acabou aparecendo, mas na verdade é o primeiro que é decepcionado especialmente com a liderança, né? Que é muito, esses casos, né, são muito voltados para a questão financeira, de cura, que muitos acabam conhecendo as igrejas através dessas propagandas, né, financeira, doidízimo, trízimo, vem aqui, oferte, que aí você vai ter o retorno 10, 20, 30, 100 mil vezes aquilo que você está ofertando, está dizimando, né? De cura, vem aqui que você vai curar o seu câncer, você vai voltar a caminhar, então é um fator mais subjetivo, né? Em que esse grupo ele tem decepção, tem um sentimento, né, de decepção, ou seja, algo mais subjetivo, né? Há muitos casos, né, há casos que ele relata e da bibliografia que ele utiliza, né, de pessoas que se envolvem no trabalho da igreja, de pessoa que abandona toda a sua profissão secular e passa a se dedicar exclusivamente à igreja, né? E aí, dentro dessa igreja, ela começa a ver a sua liderança enricando, andando de jato, fazendo viagem para o exterior, e ela que abandonou tudo, que abandonou sua vida secular para se dedicar à igreja, passando necessidade. Então, esse sentimento de decepção, né? É algo que eu coloquei como subjetivo do sujeito, né? E esse grupo, né, e há outro grupo que são os críticos da organização da igreja, né? Esses críticos não necessariamente eles são decepcionados com a liderança, com essa dinâmica, né? Mas eles normalmente utilizam outros argumentos, né? E aí não necessariamente eles passaram por um processo de decepção, né? De se envolver no trabalho, de ter a sua fé abusada, de ser explorado espiritualmente, né? E são os críticos da organização, né? Quer dizer, eles argumentam que a teologia da igreja não representa a igreja primitiva, né? Argumentos históricos, né? A igreja ela perdeu a sua característica daquilo que Cristo pregou e anunciou. E a sua organização administrativa, né? É como a igreja se organiza, né? Tem um pastor na liderança, você tem uma dinâmica administrativa, né? Secretaria, tesoureiro, um organograma administrativo, né? Que há uma crítica, né? A igreja não é para, segundo eles, não é para ter não existir isso, né? Se não existir igreja, logicamente não vai existir todo esse arcabouço administrativo, né? Então, basicamente são dois grupos e não necessariamente esses dois grupos eles estão separados, né? Você pode ter uma pessoa que se decepcionou com a liderança ou com a membresia da igreja e deixou abandonar a igreja, mas também, além da decepção, ela é um crítico da organização da igreja, né? Ou alguém que se tornou um crítico e que também veio a se decepcionar. Então, mas basicamente, para o pastor Hidauro Campos, né, esses são os dois grupos, né, e dentro desses dois grupos, aquele de maior amplitude são os que se decepcionaram, né, e é o que o pastor Paulo Romero, o livro dele, Decepcionados com a Graça, é a tese de doutorado dele, né, é o que ele aborda bastante, né, e especificamente sobre a teologia da prosperidade, né, como as pessoas se decepcionarem, como houve evasão muito grande das igrejas em decorrência dessa decepção com a teologia da prosperidade, né, que é um aspecto que o pastor Hidauro Campos aborda no seu livro. E aí eu deixei coloquei logo uma citação, né, do livro do pastor Hidauro. Apesar do fenômeno dos desigrejados chamar a atenção da mídia cristã e também secular,
e de várias editoras abordarem o assunto e da leitura que teólogos e sociólogos estão fazendo do movimento, a verdade é que o mesmo está longe de ser uma novidade na história da igreja, né? Então, esse é um dos argumentos centrais dele, né? Que esse movimento, muito dos que propõem esse movimento de sair da igreja, abandonar a igreja porque ela não representa Cristo, né? Se afirmam, ou pelo menos se afirmavam até escrever o livro, de que eles estavam revolucionando a história da igreja, né, e que isso era novo, né? Então, um dos argumentos centrais dele é esse: não, esse momento não é novo, e ele vai apresentar ao longo do livro o porquê desse movimento não ser novo. Dos movimentos, ou dos personagens, das pessoas, dos indivíduos, né, fazem apontamentos com críticas à igreja, né, à institucionalização da igreja. Dentro dos que ele aborda, eu separei esses 4, exatamente pensando nessa temporalidade, né? O montanismo, que é no início da igreja, ainda no período dos pais da igreja, o Joaquim de Fiore, que é na Idade Média, os anabatistas, que é da reforma, no período da reforma, ou seja, é na modernidade, e os darbistas, que é no século XIX, portanto, contemporâneo, né? Há outros casos, outros personagens, outros movimentos também que ele trata, mas a gente vai falar desses quadros para poder especificar como, em todos os momentos da história, esses movimentos de contestação da institucionalização ou da igreja institucional, né, houve suas críticas, e o que aconteceu com esses movimentos. O Nathalie entrou, a irmã queria trazer desigrejados. O montanismo. O montanismo foi um movimento no século II, né, liderado por um sujeito chamado Montano. Foi uma das primeiras manifestações contrárias à institucionalização da igreja, né? Então, Montano, ele negava a autoridade das lideranças, ou seja, dos bispos, especialmente, nessa igreja, que ainda estava se constituindo como instituição, né? Lembrando que no século II ainda é um período, né, em que a igreja está em formação, a igreja é instituição, até se institucionalizar no século IV, né? Então, ele nega, né? Ele não reconhece essas lideranças, né? Especialmente os bispos que conduziam a igreja, né, como legítimas da condução dessa igreja, né? E ele se colocava, né, como instrumento do Espírito Santo para revelar a vontade de Deus. Então, ele negava, quer dizer, eles não representam. Quem representa, sim, na verdade, sou eu, porque eu tenho a revelação direta de Deus e o que Deus me afirma. Então, portanto, eu não necessito, né, dos bispos e dos presbíteros afirmando aqui como que deve ser conduzida a igreja. Então, ele caracteriza esse como um dos primeiros movimentos dentro da história da igreja a negar a institucionalização da igreja, né? O montanismo no século II. No período medieval, entre os outros casos, aí eu separei o Joaquim de Fiore, né, que está ali no século XII, início do século XIII. Joaquim de Fiore é conhecido na história da igreja pelo desenvolvimento de sua teologia, da história, onde defendia que a mesma poderia ser estudada em 3 estágios. E aí é o interessante, o que o pastor Hidauro vai né, enfatizar, né? E não é só esses aspectos que eu estou falando aqui, ele aborda outras características, né? Aqui eu estou fazendo uma síntese do que ele vai abordar, né? Ou seja, uma síntese, o que ele aborda já é sintético, então é uma síntese da síntese dele, né? O que eu achei como a coluna vertebral, né, o ponto central do que ele aborda, né? Então, veja que interessante, né? O Joaquim, né, de Fiore, ele vai pensar a história da igreja como em 3 momentos, né? O momento em que foi conduzido pelo Pai, né? Aí pensando na Trindade, né? Inspirado na Trindade, ele vai afirmar que o momento da igreja conduzido pelo Pai, o momento na história da igreja conduzido pelo Filho, que no caso é Jesus, e outro momento sendo conduzido pelo Espírito Santo, né? E o detalhe é o seguinte, né? Ele considerava que o momento dele, que ele estava vivendo, era um momento que estava sendo conduzido pelo Filho, né? Ou seja, por Jesus. E chegaria o momento em que a igreja
na Terra seria conduzida pelo Espírito Santo. Quando esse momento chegasse, não haveria mais necessidade, né, haveria uma vida plena, né, no Espírito Santo, e aí não haveria mais necessidade de você ter a igreja, né, a instituição igreja, né, porque aí as pessoas iriam viver plenamente. Então, não havia necessidade de pregar, não havia necessidade de anunciar o evangelho, porque estaria né, no estágio em que o Espírito Santo ele iria conduzir todos. O Joaquim de Fiore, né, ele não saiu da igreja, né, o Montano ele foi considerado herético pela igreja, mas Joaquim de Fiore não, né, ele vai continuar na igreja, vai chegar a ser abade, né, então vai ter né, mesmo não desejando, ele vai ter várias funções dentro da hierarquia da igreja. Esse apontamento, né, que ele faz, mesmo estando na igreja, ele aponta, né, que chegará um momento que na Terra não haverá mais necessidade de ter a instituição chamada igreja, porque todos irão viver plenamente no Espírito Santo. Os anabatistas, né, que é um movimento do século XVI, na verdade há vários movimentos, né, que se denominam anabatista, e o ponto básico mais enfatizado no anabatismo é a questão do batismo, né, de ser batizado. Mas ele, o pastor Edauro, né, para seu argumento sobre os desigrejados, ele vai trazer aspectos do movimento chamado anabatista que apontam como ela direcionava também, né, para um movimento em que você descaracterizava a instituição chamada igreja, né, ou seja, que ela era um movimento também que apontava para uma não institucionalização da igreja, né. Os anabatistas, eles criticaram tanto a igreja católica quanto as igrejas, desculpa, faltou essa ali, as igrejas reformadas. Eles rejeitavam, né, as igrejas oficiais e propunham uma terceira via para o cristianismo, que é exatamente essa via. Eles formavam comunidades alternativas, né, e a via deles é exatamente essa, você não ter essas lideranças, né. E tinha por objetivo fundar comunidades nos modos da igreja primitiva, né. O movimento anabatista ele foi duramente reprimido, tanto pela Igreja Católica quanto pela Igreja Reformada. Isso é um aspecto bastante negativo dentro da história da Reforma Protestante. Inclusive, para o próprio Martinho Lutero, né? Houve um problema com os anabatistas, mas dentro dos aspectos, né, da teologia, do movimento chamado anabatista, né? Então, eles buscavam, né, aprofundar de tal forma essa reforma da Reforma Protestante, não haveria mais necessidade, e aí esse ideal, né, de viver de forma comunitária, como na igreja primitiva, né, sem necessidade das lideranças da igreja, né, mas os membros, né, se auto-organizando ali, distribuindo tudo entre si, né. Então, esse movimento também ele aponta para uma ideia de não necessidade de uma instituição chamada igreja. Outro movimento, né, que eu destaquei foi os darbistas, de John Nelson Darby. Ele, no século XIX, né, esse movimento vai ser conhecido como darbista, mas porque ele vai ser um dos principais que vai mobilizar esse movimento, né, mas não necessariamente fundou, né, esse movimento que ocorre no século XIX, com semelhanças de um movimento desigrejado, né, mas ele passa a expressar a voz desse movimento. E o darbismo insistia no fim do clericalismo e da institucionalização da igreja, o que considerava graves distorções e desvio dos ensinos de Jesus Cristo e dos apóstolos. Então, ele propunha, né, exatamente isso, né? Ele está falando do século XIX, né? Portanto, como a gente viu, século II, na Idade Média, século XII, no século XVI, com os anabatistas, e agora no século XIX, também mais outro movimento que propõe que essa igreja institucionalizada ela chegue ao fim, né? Porque ela teria se desviado ao longo da igreja e, portanto, ela não representava mais os ensinos de Jesus e dos apóstolos. No conjunto, esses movimentos, né, o que ocorreu, né, ao longo da história? Eles, né, se desintegram por si mesmos, né, as ideias de você formar comunidades que não são igrejas, essas comunidades se desintegram,
são incorporadas às igrejas, ou esse movimento que nega a instituição igreja, esse movimento acaba se institucionalizando e formando uma igreja. Normalmente o que aconteceu com esses movimentos ao longo da história, e o que acredita-se que acontecerá com esse movimento atual dos desigrejados esses três aspectos. Ou ele vai se desintegrar, ou vai ser incorporado. Essas comunidades que surgem são incorporadas à igreja institucionalizadas, ou essas comunidades alternativas, elas se constituem como uma igreja, né, institucionalizada, com a sua hierarquia, sua liderança e tudo, né? Mesmo que alguns não afirmem, né, em certos aspectos já há uma institucionalização dos desigrejados, mesmo eles afirmando que não são igreja. Quando você olha os aspectos de funcionamento, de organização, eles estão se organizando como uma igreja, apenas não estão afirmando aquilo que eles são, que é uma igreja institucional. Outra citação, né, outro trecho, faltou aspas no início, na atualidade de forma consciente ou não, né, os desigrejados têm sofrido influências do pós-modernismo, sendo seus frutos, entre muitos, o relativismo, o pluralismo e, principalmente, que o pastor Idaró aponta, é a crise de pertencimento. Além dos argumentos apontados ao longo da história da igreja, o que nos rodeia atualmente, né, as características da nossa sociedade atual, né, pós-moderna, ela trouxe aspectos que contribuem para gerar na pessoa o desejo de não participar da igreja. A relatividade, né, a verdade é relativa, né, o pluralismo, você tem muitas religiões, então você não tem a religião verdadeira, né, então, né, e principalmente ele aponta, baseado em Zygmunt Bauman, né, na sociedade líquida, a crise de pertencimento. Então, as pessoas hoje têm muita dificuldade, nosso contexto atual gera nas pessoas essa dificuldade em sentir-se pertencente em uma comunidade, né? Então, ela é fluida, né? Ela vai para uma, vai para outra, e aí acaba não se agradando nem de uma nem de outra. E então, eu não vou para a igreja, não gosto de nenhuma delas me agrada, então a igreja sou eu mesmo, não quero pertencer a nenhuma igreja, e isso passa a viver, né, todos os dogmas, a moralidade, os ensinamentos cristãos, mas não vai à igreja porque ela não se sente bem, vamos dizer assim, em nenhuma igreja, né? Então, portanto, o que difere, né, o movimento atual dos antecedentes são as contingências históricas da época a qual estão ocorrendo, né? Ou seja, o nosso, né, nosso tempo, né? E todos esses movimentos, lógico, dentro da sua dinâmica histórica, né, eles também ocorrem com as suas características nas suas circunstâncias históricas, né? E não diferente seria o movimento atual. E quando se pensa, né, conforme ele aponta, né, o que então ocorrerá com o movimento atual, né? Provavelmente uma dessas três características, de se desintegrar, se incorporar ou se institucionalizar, né? É a tendência. Mas então, qual a importância, e aí a terceira parte, né, do livro dele, que é a importância, né, e a organização da igreja, né? Por que a igreja existe e para que a igreja existe? As marcas da institucionalização da igreja, ainda que muito embrionária, podem ser observadas mesmo nos tempos da igreja primitiva, pois os apóstolos se reuniam com regularidade, frequentavam o templo, batizavam os conversos, celebravam diariamente a ceia e participavam de orações regulares. Então, ele aponta que já nessa igreja primitiva, você tem aspectos que apresentam uma regularidade que vão caracterizar o embrião de um sistema de institucionalização da igreja. Né? Como, por exemplo, aí ele aponta os critérios para a escolha de substituto de Judas, né, em Atos dos Apóstolos, e também na escolha dos diáconos. Né? Você tem
características que os próprios apóstolos eles vão dar as orientações, ou seja, há uma liderança, né, há diretrizes específicas para ser conduzida essa igreja. Então, há critérios que já apontam, quer dizer, um organograma, uma organização, ou seja, uma institucionalização. Né? Essa igreja ela não funciona de qualquer jeito, mas ela vai se moldando. E à medida que, mesmo ali no século I, né, a gente pode ler em Atos dos Apóstolos, ver nas cartas de Paulo, né, à medida que as igrejas iam sendo fundadas, elas iam estabelecendo as suas lideranças. Né? Então, há uma liderança, né, que vai conduzir aquela igreja conforme aqueles critérios, aquelas normas, aquelas regras que o próprio Jesus tinha estabelecido e os apóstolos vinham conduzindo a implantação dessa igreja. Então, a lei, já no século I, se pode apontar essa institucionalização da igreja, a partir desses critérios. Né? No período dos pais da igreja, eu botei a imagem desse livro aí, Redescobrindo os Pais da Igreja, do Michael Heinck, que ele exatamente chama a nossa atenção, né, dos evangélicos, dos protestantes, porque a gente olha pouco para os pais da igreja, né, e os reformadores não, eles foram bastante influenciados pelos pais da igreja, né, por essa igreja pós-apostólica, né, e aí nesse livro ele vai apontar, né, a importância dos pais da igreja para a igreja. Né? Outra citação do pastor Hidalgo. Né? Os pais da igreja desenvolveram medidas que visaram a proteger o cristianismo ortodoxo. Que cristianismo é esse? Aquele, né, que vinha seguindo Jesus, foi seguido pelos apóstolos, e aí, né, os discípulos dos apóstolos vinham conduzindo esses ensinamentos, né, que havia passado de Jesus para os apóstolos, dos apóstolos para os seus discípulos. Né? Principalmente no século II, né, você tem ainda alguns discípulos dos apóstolos. A saber, né, e aí três características da importância da institucionalização da igreja. Né? O credo apostólico, né, os concílios e a oficialização do cânon do Novo Testamento. Né? Essas três características, elas apresentam por que foi importante a igreja se institucionalizar. Essa resposta, né, que o credo apostólico vai trazer àqueles que estavam contestando ou fazendo críticas a como a igreja havia sido conduzida, sobre os seus dogmas, né? Inicialmente o credo apostólico e posteriormente os conselhos aí a partir do século IV, e especialmente o cânon do Novo Testamento, né, que você tem, de suma importância a institucionalização da igreja, porque é ela que vai reunir os bispos das igrejas, vai convocar, né, e em vários concílios, os bispos eles vão decidir não é exatamente a palavra adequada, mas vão concluir a compilação desse livro que nós conhecemos como Bíblia. Porque, como nós sabemos, ele é um conjunto de livros. Então, a institucionalização da igreja ela foi importante para poder decidir. Sem essa institucionalização, haveria muita dificuldade das lideranças, né, se movimentarem e conseguir, né, dar essa resposta e conseguir né, dar a característica, né, de dizer o que é o cristianismo, quais são seus dogmas, né, e principalmente aí compilar esse conjunto de livros que nós conhecemos como Bíblia, né, no período aí dos pais da igreja, aí, que dura aproximadamente aí até o século VI, né, os concílios e aí o período dos pais da igreja, né. E caminhando para a conclusão, eu não sei nem quanto tempo já falei aqui, o movimento dos desigrejados, portanto, não é novo, pois novos argumentos e nova roupagem
mas, na verdade, possui novos argumentos e nova roupagem, mas, na verdade, sempre esteve presente na história da igreja. O caminho do resgate da relevância do cristianismo não passa, obviamente, pelo desprezo de sua história, tradição, legado intelectual e instituição, como os desigrejados sugerem. Esse legado, né, da história da igreja, da sua tradição, né, que os desigrejados sugerem, né, isso não é relevante para o cristianismo, né, não traz relevância, mas sim. Então, o que é que vai trazer relevância, né? Na redescoberta da melhor maneira de operar esses expedientes, a fim de que possam ser úteis para uma geração que parece estar perdida, não sabendo qual a direção tomar, né? Então, esses contratempos ou essas dinâmicas na história, na tradição e na tradição da igreja, né, que deslegitimam a igreja como instituição, né? Mas nós olhamos para ela, né, e através dela aprendemos e onde eventualmente a igreja cometeu erro, né, nos redirecionar para o caminho, né, mais firme, mais convicto daquilo que o próprio Jesus, através dos apóstolos, dos pais da igreja, instituíram para seguir a igreja funcionando. Mas, por fim, eu deixei algumas interrogações, né? E aí, se vocês tiverem algumas perguntas, algumas colocações, né, comentários para acrescentar, o que sinteticamente eu apresentei, mas aí eu deixo essas três, também deixo para vocês, né, essas três perguntas. As críticas do desigrejado são válidas? Quer dizer, até que ponto, né, essas críticas, elas têm legitimidade ou têm validade, né? Isso me lembra o David Koizes usando o Bob Goldman em ideologias, né? Ideologias contemporâneas, quando ele aponta que as ideologias elas têm um fundo de verdade, né? Por mais que ela seja uma distorção da realidade, como ele aponta, e ela se torna idolatria, mas ela tem uma leitura da realidade que nós podemos observar, analisar quais são essas críticas dessas ideologias, e aí se atentar se nessas ideologias quais são as verdades que elas estão propondo, né? E no caso dos desigrejados a gente analisar, né? São válidas as críticas, né? Se sim, quais são, quais não são, né? As que são, como lidar com elas, né? E a outra é os desigrejados são a igreja, né? Eles se afirmam, né? A instituição ela não é, mas sou eu a igreja. Esses desigrejados, que são a igreja, que afirmam ser a legítima, conforme seus parâmetros de análise das igrejas institucionalizadas, por exemplo, há uma crítica dos desigrejados ao dízimo, né? As igrejas, elas extorquem os fiéis porque cobram o dízimo não é bíblico, Jesus não instituiu o dízimo e tarará. Qual a finalidade do dízimo? A finalidade do dízimo é ajudar as viúvas, os órfãos, os desamparados. Tá, mas e o desigrejado que afirma ser igreja? Ele tem feito isso? Né? Aí fica a questão, né? Quer dizer, você aponta para a igreja, instituição, e diz que ela não segue os parâmetros bíblicos, mas que essa pessoa, ela é a igreja e ela segue. Então, ela tem feito aquilo que ela afirma ser igreja, quando ela se diz ser igreja? Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro na minha pergunta, né? Porque quando eles apontam para a instituição e dizem ela não é legítima, mas eu sou legitimamente a igreja, então esses parâmetros que ela aponta para a igreja para dizer que a instituição não é a legítima, mas sim que ela mesma é a legítima, ela, como se dizendo a pessoa, dizendo igreja, tem seguido os parâmetros que ela diz que é uma verdadeira igreja? E a terceira pergunta, né, que
é uma reflexão, né, para a gente fazer sobre a atualidade, né, em toda essa dinâmica que a igreja está vivendo, que nós estamos vivendo, né, nós somos membros de igrejas, né, do isolamento social, a distância, a inviabilidade de realizar os cultos presenciais, e aí nós temos que, né, o culto é online, são cultos à moda desigrejados, né, porque os desigrejados, eles não frequentam igreja, então eles se reúnem também online para conversar, né. Então, durante ou após a pandemia, a igreja e será relevante, ou o momento dos desigrejados está crescendo nessas circunstâncias, pois ratifica seus argumentos, né. Então, acho que eu consegui sintetizar, né, os argumentos principais do que o pastor Hidauro trouxe, né, no seu livro. Provavelmente algumas coisas passaram que pode ser importante para outra pessoa, mas na síntese eu não tratei, né? E estamos aí à disposição para aprendermos juntos, né, com vocês, aprender, e as perguntas estão aí, né, as minhas interrogações finais, né? Se vocês quiserem contribuir aí, fiquem à vontade. Queremos te bendizer pelo teu nome que é santo, queremos agradecer por de comunhão online e aguardar para que possamos também retornar à nossa vida, né, de igreja, né, de comunidade local. Mas muito frutífero nesse momento, essa discussão excelente, é necessária, entendeu, para esse nosso momento de confinamento, e agradecer pela vida do teu servo, de todos eles, né, e pela saúde da nossa nação, né, pela nossa saúde também, que não pandemia, né. Então, Deus, queremos te bendizer por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.